Em um canto distante do universo, onde as estrelas brilhavam com cores impossíveis e os planetas dançavam ao ritmo de um caos harmônico, a humanidade havia emergido como uma força imparável. Não éramos os primeiros a chegar ao vasto tapete da galáxia, nem os mais antigos nem os mais sábios, mas nossa chegada mudou o equilíbrio de tudo o que existia. Em um setor esquecido do espaço conhecido como Vórtice de Zirna, uma estação espacial colossal orbitava ao redor de um sol moribundo. Ali, Aeryn Kalos, capitã da nave estelar Insurgente Eterna, observava cautelosamente as telas holográficas da sala de comando. Sua tripulação, uma mistura diversificada de humanos e aliados extraterrestres, aguardava nervosamente enquanto a mensagem de advertência ressoava pela nave. A mensagem vinha dos Eldras, uma espécie milenar conhecida por sua arrogância e sua obsessão em manter o controle sobre os setores mais estratégicos da galáxia. Humanos, sua ambição despertou forças que nem vocês conseguem compreender. Retirem-se agora, ou enfrentaremos seu desafio sem piedade. Aeryn não piscou. Com uma voz calma, mas firme, deu a ordem para carregar os canhões de energia quântica. Que os Eldras nos enfrentem, se ousarem. Esta galáxia não lhes pertence. Enquanto a Insurgente Eterna avançava em direção ao território Eldra, as luzes de alerta piscavam na sala de comando. Capitana, detecto várias assinaturas de naves hostis se aproximando, informou Lyra, a estrategista de inteligência artificial da nave. Pelo menos 20 cruzadores de guerra Eldras, armados com tecnologia de pulso gravitacional. Nesse momento, Dax Corven, o mecânico da nave, irrompeu na sala de comando com uma chave inglesa em uma mão e um velho cigarro na outra. Vamos entrar em combate ou é só uma festa de luzes? Porque se for a primeira opção, preciso de mais 5 minutos para estabilizar o núcleo do motor. Você não terá 5 minutos, Dax, respondeu Aeryn com um leve sorriso. Prepare-se para a batalha. As primeiras descargas de energia cruzaram o vazio. Os escudos da Insurgente Eterna brilharam como um sol artificial ao absorver os impactos. Enquanto isso, os canhões quânticos da nave devolviam o fogo com uma precisão devastadora, desintegrando 2 das naves Eldras em questão de segundos. Em um canto mais escuro da galáxia, os senhores dos Eldras observavam a batalha de seu conselho cristalino. Sharvok, o líder dos Eldras, bateu na mesa com uma mão magra coberta de runas brilhantes. Esses humanos são um problema que não podemos ignorar. Sua fúria é irracional, seu poder incontrolável. Se não os detivermos agora, não haverá um amanhã para o nosso povo. No entanto, nem todos os Eldras compartilhavam de sua perspectiva. Na sala, uma jovem Eldra chamada Nissara observava com fascinação as táticas humanas. Algo na resistência feroz dos humanos despertou uma faísca de admiração em seu coração. Quando ninguém estava olhando, ela ativou um pequeno dispositivo em seu pulso e enviou uma transmissão secreta. Humanos, se ouvirem isso, eu desejo negociar. Enquanto isso, na Insurgente Eterna, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Apesar de sua coragem, as forças humanas estavam em número e tecnologia inferiores. Mas Aeryn não estava disposta a se render. Em sua mente, ela sabia que a batalha não se tratava apenas de sobreviver. Era uma declaração de que a humanidade não recuaria diante de ninguém. Lyra, localize a fonte do comando central, ordenou a Aeryn. Já encontrei, capitão, respondeu a inteligência artificial. Mas não vai ser fácil. Está protegido por um campo de energia interdimensional. Aeryn sorriu desafiadora. Dax, quanto tempo você precisa para sobrecarregar o motor e transformá-lo em um ariete quântico? 1 minuto? Talvez menos, se eu sobreviver ao processo, respondeu Dax, dando de ombros. Então faça isso, e que todos se preparem para o que vier depois. O rugido do motor da Insurgente Eterna ecoou como um trovão na vasta escuridão. A nave, envolta em uma fúria brilhante, se lançou em direção ao coração das linhas inimigas, desafiando todo e qualquer prognóstico. Enquanto isso, no Conselho Cristalino dos Eldras, Sharvok olhou horrorizado como o brilho da humanidade iluminava até mesmo as sombras mais profundas da galáxia. No último instante antes de a Insurgente Eterna atingir o núcleo do Comando Eldra, o espaço parecia rasgar-se. Um portal maciço se abriu diante da nave, envolvendo-a em uma tempestade de energia multidimensional. O impacto nunca aconteceu. Aeryn Kalos abriu os olhos lentamente,
encontrando-se em uma ponte estelar que não reconhecia. As telas holográficas estavam inativas, e a sala de comando estava imersa em um silêncio estranho. As figuras de sua tripulação se moviam cautelosamente, verificando os sistemas. Lyra, a inteligência artificial, projetou seu avatar holográfico na forma de uma mulher de cabelo prateado. Capitana, parece que fomos transportados para um setor desconhecido. Os sensores não detectam sinais dos Eldras, nem o resto da nossa frota. Antes que a Eren pudesse responder, um clarão azul apareceu diante da nave. Era uma estrutura colossal flutuando no vazio, com uma geometria que parecia desafiar as leis da física. Torres impossíveis giravam sobre si mesmas, e uma luz pulsante emanava de seu núcleo, como se estivesse viva. Dax, que acabará de chegar à ponte com sua ferramenta habitual na mão, soltou um assobio. Isso não está em nenhum mapa que eu tenha visto. Capitana, estou recebendo uma transmissão dessa estrutura, anunciou Lyra. A voz que surgiu através dos alto-falantes era profunda e ressoante, embora com um tom quase melódico. Bem-vindos, filhos da tempestade. Vocês cruzaram o limiar para o domínio de Valtirion. Aqui, não governam as antigas raças nem as frotas colossais. Aqui, apenas os dignos sobrevivem. A Eren apertou os olhos. Domínio de Valtirion? Nunca ouvi falar disso. O que é este lugar? É um campo de provas, respondeu a voz, com um tom de ameaça sutil. Um santuário e uma prisão. Os que chegam aqui devem provar seu valor ou perecer. De repente, as luzes da estrutura pulsaram com maior intensidade, e o espaço ao redor da nave se encheu de formas etéreas. Seres de energia pura, com formas mutáveis e olhos como buracos negros, cercaram a insurgente eterna. Lyra emitiu uma advertência urgente. Capitana, esses seres não parecem materiais, mas estão interagindo com nossos sistemas. Eles estão tentando se infiltrar. Escudos no máximo, ordenou a Eren. Dax, o que podemos fazer contra algo que nem tem forma? O mecânico coçou a cabeça, visivelmente nervoso. Bem, eu poderia tentar canalizar uma sobrecarga de energia inversa através dos escudos. Mas, se eu falhar, podemos acabar fundindo metade dos sistemas. Não temos escolha, respondeu a Eren. Faça isso, Lyra. Mantenha essas coisas fora dos nossos sistemas o maior tempo possível. Enquanto Dax trabalhava freneticamente, outro evento inesperado se desenrolou. Um feixe de luz surgiu da estrutura e envolveu Nissara, a jovem Eldra que havia enviado a mensagem secreta. Contra todas as probabilidades, ela também havia sido arrastada para o domínio junto com os humanos. A bordo de sua cápsula de escape, Nissara gritou enquanto sua mente era invadida por fragmentos de informações incompreensíveis. Um fluxo de imagens e palavras antigas atravessou sua consciência. Mapas de constelações desconhecidas, fragmentos de batalhas épicas e o eco de uma voz ancestral sussurrando: o Valtirion precisa de equilíbrio. De volta à insurgente eterna, as luzes piscaram e se estabilizaram. Dax conseguiu executar sua sobrecarga a tempo, expulsando os seres de energia e restaurando a calma momentânea. No entanto, antes que alguém pudesse respirar aliviado, Nissara apareceu repentinamente na ponte, transportada por um feixe de energia. Seu corpo brilhava com uma energia que não era sua, e seus olhos, antes de um azul sereno, agora eram de um branco radiante. Capitana Carlos, disse com uma voz que ressoava como um eco, fui escolhida para guiá-los neste lugar. Mas tenham cuidado, o domínio não tem aliados. Apenas desafios. A Eren a observou com cautela. E o que nos espera agora? Nissara levantou uma mão, apontando para a estrutura colossal. O primeiro desafio. Uma prova que decidirá se a humanidade merece um lugar neste universo, ou se será apagada para sempre. Um rugido ensurdecedor preencheu a ponte enquanto a estrutura colossal começava a mudar. Suas torres se reconfiguraram, formando um coliseu estelar no vazio. A Eren se endireitou em seu assento, com a mandíbula apertada. Então, não temos outra opção. Preparem-se todos. A fúria da humanidade ainda não terminou. O coliseu estelar começou a se materializar no vazio, seu tamanho descomunal fazendo com que até mesmo a insurgente eterna parecesse uma partícula de poeira em comparação. As paredes de energia pura se ergueram ao seu redor, criando uma arena flutuante rodeada por um horizonte de sombras incompreensíveis. No centro do coliseu, uma figura se materializou,
sua presença fazendo o espaço se distorcer. Era uma criatura imponente, um ser com uma armadura de cristal escuro que refletia a luz das estrelas, com olhos que brilhavam como buracos negros. Eu sou Valtrax. A criatura falou com uma voz profunda que ressoou nas mentes de todos a bordo. Sou o guardião deste lugar. Vocês, humanos, cruzaram o limiar que poucos atravessaram, e agora devem provar que sua existência tem significado. Não há regras neste combate, apenas uma verdade. O vencedor decide o destino do universo. Aeryn observou a figura com cautela, mas não demonstrou medo. Seu olhar se endureceu. Não viemos aqui para pedir permissão. Viemos para provar que a humanidade não se ajoelha diante de nada nem de ninguém. Nissara, ainda em transe, se virou para Aeryn. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Isso não é apenas uma batalha física. O domínio de Valtirion testa tudo o que somos, o mais profundo de nossa vontade e nossas crenças. Cada um de vocês será julgado não apenas pela sua força, mas pela sua alma. A tripulação da insurgente eterna trocou olhares cheios de incerteza. Dax, normalmente confiante em suas habilidades, mostrou-se inquieto pela primeira vez. Como diabos vencemos algo como isso? Murmurou, referindo-se à gigantesca figura que se erguia diante deles. Com o que somos, respondeu Aeryn com firmeza. Com tudo o que fomos desde o momento em que pisamos neste universo. A humanidade nunca conheceu derrota porque nunca deixou de lutar. O Coliseu começou a girar, mudando de forma, adaptando-se a cada membro da tripulação. A cena que se desenrolou diante deles não era apenas um campo de batalha, era um reflexo das provas internas que eles teriam que enfrentar. Diante de Aeryn, surgiu um cenário familiar, mas distorcido. A insurgente eterna estava presa em uma órbita destrutiva, com sua tripulação prestes a ser sacrificada em uma missão suicida que ela mesma havia ordenado. Uma visão de seu maior medo: perder sua gente, perder sua missão. Esta é a sua prova, disse Valtrax, cuja voz reverberava como um trovão cósmico. Você será capaz de salvar sua tripulação, mesmo que isso signifique que você precise sacrificar tudo o que ama. Aeryn apertou os punhos, com um grito desafiador, ordenou à sua tripulação: levantem-se. Esta não é nossa realidade. Não permitirei que o medo nos controle. Com um rugido de energia, a visão se desfez, e a insurgente eterna se reconstruiu. Valtrax não mostrou emoção, mas seus olhos se encheram de um brilho escuro. A você, humana, foi concedido o primeiro passo. Mas não será fácil. Agora, os outros deverão enfrentar seus próprios medos. Lyra, a inteligência artificial, foi a próxima a ser desafiada. Diante dela, se materializou uma versão distorcida de si mesma. Um ser com uma consciência quebrada, um reflexo de todas as decisões erradas que ela havia tomado em seu desenvolvimento. Lyra observou com calma. Este é o rosto dos meus erros. De todas as vezes que falhei em minha missão, nas minhas criações. Você será capaz de superar sua necessidade de perfeição, Lyra? Perguntou Valtrax, sua voz como um eco que retumbava na consciência da inteligência artificial. Ou cairá na armadilha do fracasso eterno? Lyra fechou seus olhos holográficos, sua forma oscilando com a luz. O fracasso não me define. Só me ensina a melhorar. Sou mais do que um conjunto de códigos, sou o que escolho ser. Com um brilho de luz azul, a visão de seu próprio fracasso se desvaneceu, e Lyra voltou a ser a forma brilhante e sólida que a tripulação conhecia. Em seguida, Dax enfrentou sua própria prova. A sala de comando da insurgente eterna desapareceu, e no seu lugar surgiu uma imensa fábrica, cheia de maquinaria quebrada e equipamentos defeituosos. Em seu entorno, seu próprio rosto surgia em telas quebradas, gritando para ele com tons distorcidos. Você nunca será suficiente, Dax. Você é apenas uma engrenagem a mais em uma máquina que não entende o valor do humano. Dax, com uma expressão endurecida, respondeu ao seu reflexo. Eu sou mais do que peças de reposição. Posso consertar o que se quebra porque tenho algo que os outros não têm. Coragem. Vontade. Com um forte golpe, o reflexo se quebrou em 1000 pedaços, e a maquinaria quebrada se reparou diante de seus olhos. Dax olhou para frente, pronto para o próximo desafio. Finalmente, Nissara, a jovem Eldra, se viu envolta em uma visão que a abalou profundamente. Diante dela,
Um vasto exército de Eldras caía diante de um inimigo que ela mesma não reconhecia. Uma força escura, a mesma que havia ameaçado destruir toda a sua raça. Mas, desta vez, estava sozinha. Não podia depender de seus semelhantes. Como enfrentaria a escuridão sem o poder de seu povo? O destino da sua raça depende de você. Perguntou Valtrax, sua presença envolvendo o ar. Você se atreverá a desafiar o que pensa saber? Nissara se levantou com determinação, olhando a escuridão com olhos cheios de fogo. Não, não estou sozinha. Nenhum ser está sozinho neste universo. A humanidade, os Eldras, as raças que enfrentamos, todos estamos conectados. E essa conexão nos dá o poder de mudar o destino. Com um brilho dourado, a escuridão se dissolveu, e Nissara se uniu aos outros, sua alma fortalecida pela convicção. Vocês superaram a primeira fase da prova, disse Valtrax, sua figura transformando-se em uma sombra etérea. Mas lembrem-se, a verdadeira prova começa agora. O que vem a seguir não é uma batalha contra vocês mesmos, mas contra o que está além deste domínio. E os desafios serão ainda maiores. A tripulação da insurgente eterna se preparou para o que viria, sabendo que ainda não haviam tocado o verdadeiro coração do que os aguardava. O domínio de Valtirion não era apenas uma batalha. Era uma guerra contra tudo o que a galáxia havia ocultado, e a humanidade, com sua fúria imparável, estava pronta para enfrentá-lo. A escuridão do domínio de Valtirion começou a se contorcer e a retumbar enquanto uma gigantesca porta se deslizava lentamente diante deles. Além dela, um horizonte vazio se estendia para o desconhecido. O ar vibrava com uma energia palpavelmente densa, e a sensação de estar sendo observado intensificou-se. Aeryn, Lyra, Dax, Nissara e os outros sabiam que o pior ainda estava por vir. Mas também sabiam algo mais. Haviam chegado longe demais para desistir agora. Isto não é apenas uma prova, murmurou Aeryn enquanto observava a porta. É uma escolha. A voz de Valtrax retumbou mais uma vez, desta vez mais profunda e carregada de presságio. Vocês chegaram até aqui, mas ainda não entendem o verdadeiro desafio. A força não é suficiente para superar este domínio. Precisam de algo mais, algo que pertence somente a vocês, algo que nenhuma outra raça possui. Aeryn deu um passo à frente, seu olhar fixo na porta. O que nos pertence é nossa vontade, nossa capacidade de escolher, de nos unir e lutar pelo que acreditamos. Nenhum desafio pode nos tirar isso. Com uma determinação renovada, a tripulação avançou em direção à porta. Quando cruzaram o limiar, o cenário mudou mais uma vez. Já não estavam em um vazio. Estavam em um campo de batalha, mas um completamente distinto de qualquer coisa que tivessem experimentado. No horizonte, os inimigos não eram apenas forças físicas. Eram espectros de todas as raças, todas as ideologias e todos os medos que assombraram a galáxia desde o início dos tempos. Eram as sombras da opressão, da tirania e da indiferença. Diante deles, Valtrax apareceu novamente. Mas desta vez sua forma era mais etérea, seu rosto mais humano, e seus olhos estavam cheios de uma triste sabedoria. Isto é o que vocês enfrentam, humanos. Não são simplesmente criaturas de carne e osso. Vocês são os últimos guardiões do livre-arbítrio em um universo que teme a liberdade. Nissara deu um passo à frente, sua luz interior brilhando com uma intensidade que surpreendeu até os outros. Não estamos sozinhos. E se esta é a batalha que devemos travar, então lutaremos, não só pela nossa raça, mas por todos aqueles que sonham com um futuro diferente. O ar ao seu redor começou a vibrar, como se o próprio universo estivesse observando. Aeryn, Lyra, Dax e todos os outros se uniram a Nissara. Suas forças não eram suficientes para destruir os espectros que se erguiam, mas juntos, com seus corações e mentes conectadas, começaram a desmantelar as sombras. Cada golpe, cada decisão, cada ação desmantelava as construções escuras do medo que haviam governado por milênios. Valtrax observou o resplendor humano e, pela primeira vez, um relâmpago de respeito cruzou seus olhos. É a vontade que pode mudar tudo, não é? Não o poder nem a tecnologia, mas a tenacidade de seguir em frente, apesar de tudo. Esse é o verdadeiro poder da humanidade. Com um rugido cósmico, as sombras se desintegraram. A galáxia mesma pareceu ressoar com a vitória, e o Coliseu de Valtirion começou a desmoronar, desvanecendo-se no vazio.
Valtrak se desfez junto com o domínio, deixando apenas o eco de sua última frase ressoando no ar. A verdadeira guerra é aquela que nunca se trava, porque seus inimigos se desvanecem antes que possam existir. Aeryn olhou para sua tripulação, sabendo que sua vitória não era apenas sobre os desafios físicos, mas sobre o que representavam. A humanidade não havia vencido porque fosse a mais forte, mas porque nunca deixava de lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. O insurgente eterno iniciou sua jornada de volta à sua realidade, com a certeza de que, embora a galáxia estivesse cheia de forças escuras, também estava cheia de seres capazes de mudar o curso do destino. Que comece a verdadeira exploração, disse Aeryn, sua voz cheia de uma nova convicção. A galáxia está esperando o que os humanos trarão. Não apenas tecnologia, nem poder, mas um desafio constante. E isso é o que nos torna imbatíveis. Enquanto a nave se afastava, o universo observava em silêncio. A humanidade havia demonstrado que, apesar de sua fragilidade, sua fúria era imbatível, e seu espírito, indomável. O futuro, com todas as suas possibilidades e mistérios, agora pertencia a eles.